Nelson Kobayashi queria escutá-lo acerca dessas viagens que Lula tem realizado, mas destacar essa viagem no mês que vem para a China, encontro com Xi Jinping. É importante lembrar que a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Essa viagem, claro, deve servir também para intensificar os negócios entre as duas nações, Brasil e China. Agora, você vê alinhamento ideológico entre o Brasil, sob o comando de Lula, e a China? E caso tenha esse alinhamento, isso mais ajuda ou atrapalha, já que o segundo parceiro comercial do Brasil são os Estados Unidos, né? Pois é, né, Daniel? A gente vê que a ordem escolhida pelo presidente Lula foi, primeiro, os países da América Latina, a segunda viagem foi exatamente para os Estados Unidos e a terceira para a China, quando, na verdade, a gente deveria ter uma prioridade diferente. A China, que é o primeiro parceiro comercial, o parceiro comercial de maior importância para o Estado brasileiro. Os Estados Unidos são o segundo, né? E os países da América Latina que mais precisam do Brasil do que propriamente o Brasil precisa aqui dos nossos vizinhos. A ordem escolhida foi a inversa pelo presidente Lula. Isso diz respeito quais são as suas prioridades. Mas em relação a essa questão ideológica entre o governo chinês e o governo brasileiro, se existir, a gente tem que deixar de lado nesse momento, porque o que mais importa para o Estado brasileiro e para o cidadão brasileiro é exatamente os frutos que a nossa economia pode colher a partir desta relação que é muito frutífera com o Estado chinês, né? A China é uma potência mundial, caminha para se tornar ainda maior e o Brasil tem que se colocar num espaço de oportunidade nessa relação, deixando, é claro, as ideologias de lado. Infelizmente, a gente não vê isso acontecendo nas políticas que a gente vê o governo brasileiro tomando, como, por exemplo, aqui, a gente citou os países da América Latina. Veja só como a ideologia tem um lugar de muito maior destaque nas relações, como, por exemplo, Cuba, Venezuela e outros países aqui que formam os países da América Latina, da CELAC, da Unisul, do Mercosul, né? Todos esses grupos que, na verdade, são só a união dos países da América Latina, cada um com uma ideologia, com uma finalidade política específica, mas, enfim, da viagem que a gente vai ter do presidente Lula para a China, que se fortaleçam as relações econômicas e tomara que a pauta lá não seja substituída, por exemplo, como uma campanha de simpatia pelo nome da ex-presidente Dilma Rousseff à frente do Banco dos BRICS, que fica sediada na China. Nelson, e você falou sobre essa pauta, é o que eu quero falar com você agora. Qual pauta deve ser mais importante aí, que deve ser conversada entre os dois presidentes, especialmente falando aqui do Brasil, bom para nós brasileiros? Bom para os brasileiros a pauta poderia ser exatamente quais são as políticas que o governo brasileiro, através da sua economia, do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Fazenda, esperam para o futuro nessa relação com a China. Importação, exportação, benefícios tributários que possam facilitar ainda mais essa relação, além, é claro, de impor algumas condições que todos os estados com quem o Brasil se relaciona precisam cumprir. A gente tem que cobrar isso também do nosso governo, que imponha condições de respeito a condições de direitos humanos fundamentais, básicos, que devem ser observados em todas as relações, mesmo as relações comerciais. Que não haja importação de produtos super baratos e que podem ser aproveitados no Brasil, mas frutos de trabalhos escravos, trabalhos indignos para a população chinesa, por exemplo, como é o caso de alguns produtos em específico. Tomara que essa conversa seja produtiva e que o brasileiro, o cidadão, o trabalhador possa colher os frutos dessa relação.